Todo mundo está falando que 2026 vai ser o ano das ações por causa da Selic, né? E aí que você vai lá, abre a carteira recomendada do banco, adivinha aqui você encontra as mesmas 5 ações que todo mundo já tem na carteira. Porém, tem um jogo acontecendo aqui que ninguém te explica. Quando você entende esse jogo, ou seja, quando você olha além do que os analistas de varejo te mostram, você percebe que existem oportunidades muito mais interessantes. Nesse vídeo eu vou estar te mostrando quais são essas ações, além disso, como pensar, como estrategista de patrimônio. Porque o problema não é a falta de informação, o problema é que você está jogando xadrez, enquanto que os grandes players estão jogando poker. E olha que eu não vou te dar 10 melhores ações como se fosse uma receita de bolo. Vou te mostrar os critérios que eu uso no meu próprio patrimônio para estar selecionando ativos que geram fluxo de caixa consistente, enquanto que o mercado ainda não precificou o valor real. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o seu like, ativa o sininho, porque toda semana eu vou estar trazendo aí análises, objetivos, análise macro, minhas opiniões, o que pode mudar a forma como você enxerga o mercado, beleza? Vamos lá. O jogo por trás da queda da Selic. Primeiro vamos entender o que está acontecendo de verdade aqui. Todo mundo fala, a Selic vai cair em 2026, então as ações vão subir. Mas assim, não é algo que vai acontecer de uma hora para outra. E deixa eu estar te mostrando também o que os grandes fundos estão vendo, e é por isso que eles já estão se posicionando antes, desde o começo de 2024, vários. Olha esses números. Quando a Selic caiu de 14,25% para 2% entre 2016 e 2020, o Ibovespa saiu de 38 mil pontos e chegou a 120 mil pontos, ou seja, mais de 200% de valorização em 4 anos. Porém, aqui está o pulo do gato. Não foram todas as ações que subiram igual. Empresas com uma alta distribuição de dividendos e baixo endividamento tiveram uma performance aí média de 280% de retorno, enquanto que uma média do mercado foi de 200%. Por quê? Porque quando os juros caem, acontecem aí 3 coisas simultâneas. Os múltiplos se expandem, as empresas passam a valer mais vezes o lucro delas, o custo de capital diminui, ou seja, empresas endividadas respiram, empresas sem dívida aceleram, os dividendos eles ficam mais atraentes, 6% de dividendo yield é muito mais interessante que um 10% na Selic, com uma Selic aí de 15%. Então aqui que entra a primeira armadilha que ninguém está te contando. Os bancos eles vão te empurrar ações que eles precisam vender, muitas vezes, não sempre, e não as que você precisa estar comprando. Então a pergunta não é quais são as melhores ações, a pergunta é quais são as melhores ações para o seu objetivo de construção de patrimônio, e ainda complemento aqui, de acordo com o seu perfil de investidor. Mais dividendos, mais crescimento, não tem como ter as duas coisas, é muito difícil. E aí, os 5 critérios do estrategista. Beleza, agora eu vou te dar um framework do que eu uso. São 5 critérios, tá ok? E aí, esses critérios, eles não são somente meus, são usados por fundos aí de longo prazo que gerem bilhões. Primeiro critério, um payout sustentável. Tem entre 50% e 80% da empresa devolva, que pague isso em dividendos, do total do lucro que a empresa tem. Não adianta a empresa pagar 95% do lucro em dividendos se no ano seguinte ela não consegue estar mantendo. Então você quer consistência, não fogos de artifício. Exemplo, Petrobras às vezes paga 12% do dividend yield, mas isso vem do quê? De uma distribuição extraordinária. No ano seguinte pode estar caindo para 6%. Isso aí não é um fluxo de caixa previsível. Segundo critério, ROIC acima de 15%. O ROIC é o quê? É o Return on Invested Capital, ou seja, quanto de retorno que a empresa gera sobre o capital que é investido nela. Se é menor que 15%, ela está destruindo o valor no longo prazo, mesmo pagando dividendos. Por isso que bancos aí são tão atraentes. Um ROA, em torno de ROA e ROI, em torno de 22%, 23%, que nem o Itaú. Um Banco Pine, que eu gosto muito, tá? Uma sugestão aqui, que tem na minha carteira, de 33%. Tem outros bancos aí até acima, que transformam capital em lucro de uma forma eficiente. Terceiro critério, dívida líquida EBITDA abaixo de 2 vezes. A empresa endividada ela vai usar a queda da Selic para estar respirando e não só para crescer. Você quer empresas que vão usar um ciclo favorável para acelerar, não para estar sobrevivendo. Quarto critério, geração de caixa operacional positivo. Empresa que lucra no papel, mas que não gera caixa. Lucro contábil é uma coisa, Geração de caixa na conta, o que entra efetivamente no caixa ali, é outra coisa. Uma empresa pode ter lucro e quebrar, e o dividendo ele vem do caixa, não do lucro contábil. Quinto critério, moat competitivo, fosso econômico. A empresa tem alguma vantagem que impede concorrentes de estar roubando o mercado dela? Não, concessão, regulação, ela tem uma marca forte, ela tem uma economia de escala. Sem o moat,
que o Buffett gosta muito, não tem dividendo sustentável aí no longo prazo. Análise setorial, onde é que estão essas oportunidades? Agora a gente vai estar falando de certos setores, né, e que eu vou ser bem direto com você. Tem setores que são ciladas e tem setores que são máquinas de fluxo de caixa. Setor bancário, claro, todo mundo fala, tem um motivo, o ROI, né, médio de 18%, 17%, um payout, ou seja, do lucro líquido, ela paga em torno de 60%, 70% em dividendos, e tem um moat regulatório, né, gigante. Porém, aqui tem uma nuance. Dentro do setor bancário, eu olho aí para bancos que têm o quê? Base de clientes digitais crescendo acima de 15% ao ano, uma inadimplência controlada abaixo de 3%, uma margem financeira, né, expandindo, tem um benefício direto por causa da queda da Selic. Gosto do Bradesco. O Bradesco acho que está num turnaround. Estou vendido nesse momento em Banco do Brasil, né? Vendi todas as ações que eu tinha próximo aos R$25 antes do segundo trimestre. E agora, nesse mês de novembro, né, um pouquinho antes do resultado do terceiro trimestre, entrei vendido, valor alto, são quase R$5 milhões vendidos, e estou alocado em Bradesco. Mas não é somente Bradesco, Banco do Brasil vendido, que eu tenho na minha carteira. Eu tenho o Banco Pai, gosto muito, é muito bom resultado, o melhor resultado da história. E gosto de um banco que é bem desconhecido, Banco Mercantil. É um banco que a gente tem também há um bom tempo. E o jogo interessante mesmo está o quê? Olhar o que players de nicho do mercado ainda não precificou totalmente. Segundo setor, energia elétrica, geração e transmissão. Aqui você tem empresas com contratos aí que tem 20, 30 anos, uma receita está atrelada à inflação e um capex, ou seja, um investimento já foi feito. Ou seja, são máquinas de caixa. Uma geradora, uma transmissora, tem uma margem EBITDA de 70%, 80%. Compara isso com o varejo, que tem 5%, 2%, às vezes até menos. É um outro jogo completamente. Aí tem Copel, Taesa, Isla, Cetip, todas elas estão entregando dividend yield entre 6% e 9%, né, ao ano, com baixo risco de corte. Outro ponto, seguros e previdência. Cuidar, só que o juro está caindo. Então, a parte de receita financeira, o lucro, né, que vem das seguradoras pode estar diminuindo. Então, cuidar. Mas eu gosto do setor. O setor tem quase que ninguém fala. BB Seguridade tem um ROI de 30% a 40%, tem um payout de 90% e praticamente zero capex. Por quê? Porque o modelo de negócio é de intermediação. Não produzem nada, só conectam diretamente o cliente com uma seguradora e cobram aí comissão. O que eu evito? O que eu não faço? Eu não entro em varejo com margens comprimidas, competição brutal, exceto quando tem uma oportunidade muito clara. Qual delas? C&A. Não é uma indicação de compra, mas eu gosto. Varejo de luxo, Vivara, parte de joias, acho que está bem interessante. O próprio management, aí, a própria administração tentou fazer merda na empresa, tentou mudar o ciclo de vender para todo mundo, se tornar popular e acabando com o valor que existe na empresa, mas eu tenho essas duas. Gosto do construtor, né, mesmo com a Selic alta, estão lucrando muito, muito, muito. Gosto do Moura do B, MDNE3, né, gosto de Plano, gosto de Lavi. Tenho cerca de 15%, 20% da carteira de ações, né, nessas empresas. Não é uma indicação de compra. Moura eu comprei, por exemplo, a R$6, está R$30, né, agora. Então, cuidar muito. Não gosto de commodity sem hedge cambial. Commodity, raramente eu entro, né, ou raramente eu permaneço, né, porque depende muito do fator externo. Você fica refém aí do preço internacional. Pô, isso aí pode significar o quê? São setores ruins? Não, né, nem sempre. Para ter uma estratégia de fluxo de caixa consistente, tem opções melhores. Outro ponto que eu não entro também, aviação. Né? Tudo que voa ali, não acho interessante. Aplicação prática aí, construindo a sua carteira. Agora vamos ao que interessa. Passo 1, definir a sua estratégia de fluxo. Você quer R$5 mil no mês de dividendos, 10 mil, porque a partir daí você consegue fazer uma conta reversa. Se você quer aí 5 mil por mês, você precisa estar tendo aí 60 mil por ano, um dividendo yield médio de 7%. Você precisa ter o quê? Em torno de R$850 mil investidos para estar tirando 60 mil por ano. Pô, tá longe? Beleza. Pelo menos começar, né, o que você tem com o que tem, né, planejar, verificar o cálculo, o que é necessário fazer e aí tá ajustando as velas no decorrer do caminho, né, e acumular o que? Com disciplina. O ponto é ter clareza do destino. Segundo passo, diversificação inteligente, né, comprar 20 ações diferentes, é ter exposição a setores descorrelacionados. Um exemplo da minha alocação, eu tenho muito em banco, né, setor bancário, 2, 3 bancos aí diferentes. Eu tenho a parte de construtor, uns 20%. Eu tenho parte de seguros, uns 15%. Né? Eu tenho a parte de petróleo, uns 5%. Então, está bem diversificado. Eu não comentei toda a minha carteira aqui, só parte. E por que essa distribuição? Porque se o setor bancário está sofrendo, a energia continua pagando. Se o telecom patinar, os seguros vão estar compensando. Terceiro passo, uma estratégia de entrada. Aqui a maioria erra feio, não é comprar tudo de uma vez, é fazer aportes mensais, consistentes, independente do preço. Mas tem um detalhe, dentro de cada mês eu olho para aqui, valuation relativo. Se o Itaú está com PL12 e o Bradesco com PL8, né, eu compro o quê? Bradesco naquele mês. E tem outro ponto que quase ninguém fala,
reinvestimento de dividendos. Isso aqui é muito importante. Tem algumas corretoras, por exemplo, a XP, que eu sei que ela já consegue estar fazendo esse reinvestimento de dividendos de uma maneira automática. Nos primeiros 5, 7 anos, todo o dividendo que você receber, você compra mais ações. E assim que você vai estar criando um efeito de bola de neve exponencial. Passo 4, um rebalançamento anual. Muito importante. Cresceu muito e agora está caro demais, por exemplo, um PL de 15. Se perdeu fundamentos, empresas, os investimentos, o endividamento aumentou, os dividendos caíram, tem oportunidade melhor em outro setor. E aí você ajusta, mas cuidado, rebalancear não é tradear, é fazer ajustes cirúrgicos 1, 2 vezes por ano e não ficar girando carteira todo mês. Vocês sabem, eu não faço isso. E aí, armadilhas para estar se evitando. Quais são elas? Primeiro, dividend yield alto demais, normalmente isso não tem perpetuidade, não vai continuar para sempre. Você vê uma ação pagando aí 15% de dividend yield, desconfie, ou é uma distribuição extraordinária, que não se repete, ou a empresa está em apuros, o mercado já sabe disso. Segunda armadilha, seguir carteiras recomendadas cegamente. Esquece isso. Fazer isso no meu primeiro ano dos 20, 21 anos como investidor. As corretoras mudam a carteira todo mês, por quê? Porque daí quanto mais você gira, mais corretagem elas estão ganhando. Isso não é estratégia de longo prazo, é estratégia de receita delas. Terceira armadilha, não ter critério de saída. Você precisa saber antes de comprar em que situação que você vai estar vendendo. Para mim é simples. Se a empresa aumentou dívida líquida, se a empresa teve prejuízo num trimestre, se a empresa teve dívida aumentou gigantescamente, se a empresa mudou, perdeu uma vantagem competitiva que tinha, se a dívida explodiu acima de 3 vezes EBITDA, se o ROI, se o retorno sobre o patrimônio, abaixo aí de 12% em 2, 3 trimestres, sinal amarelo ou vermelho. Então, se não acontecer nenhum desses gatilhos, eu vou segurar por 10, 15, 20 anos. Tem empresa que eu estou aí desde 2016, 2025 agora. PetroRio, empresa centavos, quando a empresa valia 300 milhões, 400 milhões de reais, hoje está valendo 40 bilhões. Então, beleza, agora você tem um framework, eu sei que você está pensando, por exemplo, é muita informação para mim, como é que eu acompanho tudo isso? Como é que eu sei quando as oportunidades aparecem? Toda semana eu compartilho gratuitamente na minha newsletter Soberania Financeira, os bastidores de quem vive o mercado de investimentos há 20 anos na prática. Todo domingo, no final da noite, você recebe insights que podem estar mudando completamente como você pensa sobre investimentos. A pergunta não é se você vai construir a sua soberania financeira através de dividendos. A pergunta é se você vai fazer isso sozinho, errando por muitos anos, e se você vai aprender com alguém que já trilhou esse caminho. O link está aqui embaixo. Não seja um curupira, investindo de maneira errada, pé trocado. Seja soberano nos seus investimentos. Um grande abraço e bons investimentos. Valeu!